A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 48º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago hoje os capítulos 8, 9 e 10 do livro de Levítico, as inspirações do dia, através da intercessão sacerdotal. No capítulo 8, eu destaco o versículo 2, Arão e seus filhos. O capítulo 8 descreve a ordenação de Arão e seus filhos ao sacerdócio. No Antigo Testamento, o adorador que se aproximava de Deus precisava não somente de uma oferenda, como também da meditação de um sacerdote. O sacerdócio levítico, aqui descrito, tem o cumprimento em Jesus Cristo, o sumo sacerdote do crente. Primeiro, o sacerdote era nomeado em favor do povo, como mediador entre Deus e o homem. O seu propósito era ajudar os homens e mulheres a se aproximarem de Deus e conduzi-los ao perdão e à salvação. Segundo, o sacerdote mediava entre o povo e Deus, mediante oferendas e sacrifícios e ensino da lei de Deus. Terceiro, segundo o novo concerto, o ofício sacerdotal humano já não tem lugar. O Novo Testamento não inclui nenhum ministério sacerdotal em relação aos dons ministeriais entre os crentes. Jesus Cristo é agora o sumo sacerdote do novo concerto e substitui o sacerdócio imperativo do Antigo Testamento. Ele é um sacerdote perfeito para sempre. No capítulo 9, destaco o versículo 8. Degolou o bezerro. Deus instituiu o sacrifício de animais como uma ordenança, pela qual o pecador pudesse aproximar-se dele com arrependimento e fé, e deste modo experimentar o perdão, a salvação e a comunhão da parte dele. Primeiro, o sacrifício do animal era uma lição objetiva indicando o princípio do sacrifício e da expiação vicários. A vida do animal inocente era oferecida em lugar do adorador pecaminoso e culpado. Segundo, o sacrifício expressava o arrependimento da pessoa e se constituía tanto em confissão do pecado quanto em reconhecimento da necessidade da purificação e da redenção. Terceiro, quando um sacrifício era oferecido com fé e obediência, Deus se aprazia no ato do adorador e, deste modo, ortogava ao penitente a graça e o perdão almejado. Quarto, o sacrifício provia a expiação, cobrindo o pecado. Quinto, note que, sob a perspectiva do Novo Testamento, os sacrifícios de animais eram imperfeitos por não poderem levar os adoradores à maturidade na fé e à obediência, que hoje estão disponíveis ao crente do novo concerto. A ordenança do sacrifício era um prenúncio ou sumário preliminar do único sacrifício pelos pecados, efetuado quando Jesus Cristo ofereceu o seu corpo uma única vez para sempre. E no capítulo 10, destaco o versículo 1, fogo estranho. Nadab e Abiú puseram nos seus incensários, isto é, queimador de incenso, carvões em brasas de fontes estranhas. Além disso, oferecer incenso no altar tinha que ser feito exclusivamente pelo sumo sacerdote. Alguns intérpretes sugerem que Nadab e Abiú fizeram isso sob o efeito de bebida alcoólica. No versículo 2 e último, saiu fogo e os consumiu. Nadab e Abiú foram mortos porque, como sacerdotes, rebelaram-se contra Deus e a sua lei, em atitude de desafio e assim profanaram o santuário. Primeiro, tinham sido claramente proibidos de oferecer fogo estranho diante do Senhor.
Agindo assim, eles que deveriam ensinar a lei de Deus, negaram-se a levar a sério os seus mandamentos. Declararam-se ministros santos de Deus e, no entanto, estavam servindo aos seus próprios interesses, sem qualquer temor de Deus em suas vidas. Segundo, esses dois homens eram líderes do povo de Deus. Quando os ministros de Deus ostensivamente cometem pecado, isso atinge grandemente a excelsa dignidade de Deus e seu propósito redentor na terra. Tais delitos profanam a Igreja e a totalidade do povo de Deus e desonram o nome do Senhor. Por essa razão, a Bíblia ensina que somente aqueles que levam uma vida cristã de perseverança na fidelidade a Deus e à sua palavra podem ser escolhidos como dirigentes do povo de Deus. E por fim, versículo 9. Vinho não bebereis. A abstinência do vinho embriagante era uma exigência para todos os sacerdotes no desempenho de seus deveres religiosos. Primeiro, esperava-se deles que fossem vasos santos diante de Deus e das pessoas, as quais deviam solenemente ensinar o caminho de Deus. Segundo, a violação desses preceitos da abstinência era tão grave que acarretava a pena de morte. A lição é bem clara. Deus considerava qualquer qualidade de bebida embriagante incompatível com os seus elevados padrões de piedade e com o sábio discernimento e sensibilidade para com a liderança do Espírito Santo. Que a palavra de hoje possa tocar o seu coração, transformar a sua vida em nome de Jesus. Leia a Bíblia diariamente. É a forma e o caminho mais rápido ao entendimento e conhecimento da palavra do Senhor. Amém e graças a Deus.